Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas notícias aí do São Paulo, nessa preparação para encarar a equipe do Corinthians quinta-feira, nesse retorno do Campeonato Brasileiro, após esse período aí de data FIFA. Vamos ver como o Crespo aí prepara a equipe com tantos desfalques. Além disso, mais informações aí de Oscar, que já teve alta, já está na sua casa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. São Paulo, vou trazer o Zé Renato Ambrosio, que está aqui na nossa redação em São Paulo, meu amigo, bem-vindo ao Tom mais uma vez. São Paulo também se preparando para esse clássico contra o Corinthians, com muitos desfalques, mas pelo menos a boa notícia é que o Oscar já está em casa, né? Essa muito importante, né, Joana? Oi pra você, oi pra todo mundo que acompanha a gente no Taon. Ontem o Oscar teve alta do hospital, depois de 5 dias de internação, teve um desmaio na semana passada, a gente acompanhou bastante a história aqui no Taon, durante alguns exames ali, já pensando na temporada do ano que vem, passou por alguns exames de diagnóstico, tá bem, tá em casa, tá descansando, não tem previsão de voltar. Nesse momento, a orientação, inclusive, é pensar na saúde. Então, nem adianta a gente falar de volta no Oscar, vai jogar, tem coletiva, não tem. Tá curtindo a família, descansando. E aí, depois, esse tempo em casa de recuperação, vai pensar no que vai fazer. Pro time, especificamente, claro que é um desfalque super importante. É um nome muito relevante desse elenco do São Paulo, que tem no departamento médico, acho que um dos grandes temas para a retrospectiva do ano de 2025, né? Quando o São Paulino for olhar para trás do que passou nesse ano, vai mais uma vez olhar muito para o departamento médico. Tem até um número que ilustra isso: dos 33 jogadores do elenco profissional, 24 passaram pelo departamento médico. E tem um que deve entrar nessa semana, Joana, já vou pular para o próximo assunto para a gente incluir nessa lista. O Lucas voltou a sentir dores no joelho, a gente já tinha essa informação no final da semana passada, e deve fazer inclusive mais um exame nessa semana, preocupa bastante para o clássico contra o Corinthians na quinta-feira. A previsão, por enquanto, não é das mais otimistas que ele vai jogar, e é um desfalque tão importante que também a gente pode se basear nas estatísticas para tentar traduzir isso. O Lucas, desde que voltou ao São Paulo, enfrentou o Corinthians 5 vezes, venceu 5, empatou uma vez só. É um cara super importante, especialmente nesse tipo de duelo. Ele gosta do clássico, ele vai bem contra o Corinthians e, ao que tudo indica, não deve jogar na quinta-feira. Pra gente não falar só de desfalques e notícias difíceis pro São Paulino, hoje de manhã o time treinou e o Pablo Maia mais uma vez treinou bem, treinou com bola, tá se recuperando de um problema no tendão. É um reforço importante para uma área que é central para esse esquema do São Paulo, né? Foi com o Alisson antes, foi com o Marco Antônio e agora pode voltar a ser com o Pablo Maia, dependendo ali de quantos minutos ele vai ganhar nesse jogo. É o pulmão desse time do São Paulo nas formações do Crespo, então deve ser um reforço interessante. Assim como os jogadores estão convocados, vocês falavam de Palmeiras e Flamengo, esses com uma série de convocados aí em várias seleções, o São Paulo tem 3 e que imagina contar também com esses jogadores para o jogo da quinta-feira. Bobadilla, Ferrarese voltam na véspera do jogo, e o Tapia volta na manhã do jogo contra o Corinthians. A expectativa é que esses jogadores sejam relacionados. E aí, dependendo das avaliações médicas, do quanto eles vão jogar ali nos amistosos pelas suas seleções, isso vai determinar o tempo de aproveitamento deles. Ainda é uma semana de plantão médico no São Paulo, mas de amanhã para frente a gente vai começar a pensar em tática, em como é que o time vai jogar, num clássico super importante para um time que imagina continuar escalando na tabela do Campeonato Brasileiro, quer sim brigar por essa vaga mais tranquila para a Libertadores do ano que vem. Toda semana, de alguma maneira, é um plantão médico e, infelizmente, perdeu o Lucas nesse momento. O Lucas estava naquela sequência, né? Voltando bem, sendo 7 importante. jogos, participou dos últimos 7 jogos do São Paulo. Exatamente. Então, vai ser, né? Provavelmente não vai ter condição de jogo e vai ser muito sentido isso nesse momento que o São Paulo ainda tem uma lista muito grande de jogadores entregues ao departamento médico. Muito obrigada, Zé. Temos novidades e boas notícias envolvendo o Oscar? Ótimas novidades. Boa. Ele ganhou alta, né? Teve alta. Vai para casa, vai ter um período de descanso para se recuperar dessa maratona que foi aí de exames e maratona emocional também, principalmente da questão da saúde, da questão do coração. O São Paulo não dá prazo para ele voltar ou se reapresentar ali. Isso vai ficar muito a critério dele. O Oscar daqui para frente, a gente vai esperar muito um movimento que vem do jogador, um movimento que vem da família, e o São Paulo idem. Então o São Paulo não pretende chamá-lo para congelar contrato, para romper contrato, para discutir qualquer tipo de diminuição de contrato. O São Paulo mantém aquilo que
tem de compromisso com o jogador e respeitando principalmente a família e respeitando a saúde do atleta e a figura do atleta. Então, assim, por mais que muita gente reclame, não vai mais jogar, não tem que pagar o salário de um cara que não está jogando, assim, isso fica muito nessa superfície da rede social. O São Paulo está tratando isso muito olhando para o lado humano. Claro. Então, assim, o Oscar não tem prazo, como eu disse, para voltar, e a questão dele, da tomada de decisão dele, o Bruno Andrade tem também bastidores sobre isso, é uma situação que vai depender, é um movimento que vai depender muito dele. Então, assim, o Oscar vai tomar a decisão após conversar com a família, filhos, parentes próximos, e aí tomar essa decisão se para ou não. As próprias questões de exames, isso ainda é tudo muito recente. Quando foi que aconteceu? Foi na metade da semana passada? No meio da semana passada. Exato, né? Então, quarta-feira. Na quarta-feira, exato. Não é, Bruno Andrade? É muito recente para você já ter uma decisão, para você já ter algo definitivo que envolve a carreira de um jogador, Bruno. Sim, é muito recente para ele, para a família, para o São Paulo. É muito irresponsável para muita gente que já vem cravando que o Oscar vai rescindir contrato, que vai parar de jogar. Enfim, a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado nessa hora. É muito na linha do que disse o Hernan agora mais cedo. É uma decisão que ele vai tomar sem qualquer pressa, conversando com a família, conversando com as pessoas mais próximas, conversando com o próprio São Paulo, que reforça o que disse o Hernan. Não tem qualquer pressa, falou assim, olha, Oscar, tome o tempo que for necessário para você se recuperar, para você ponderar, para você cogitar, para você avaliar se vai ou não vai continuar a carreira. Claro que conversando com pessoas próximas ao Oscar, e aí é só um feeling dessas pessoas, é uma interpretação dessas pessoas, que ao que tudo indica, o mais, provável é a aposentadoria. Mas ninguém crava nada, até porque o Oscar não se decidiu. O Oscar primeiro está mais preocupado em pensar na saúde e na família para depois conversar com a família e analisar se joga ou não joga, se continua ou se não continua. Então é foco total na recuperação, na manutenção da sua saúde. Então, enfim, é muito cedo, é muito irresponsável. Um detalhe curioso aqui, eu digo curioso, mas falo isso com maior respeito, evidentemente. Conversando ontem com uma pessoa muito próxima ao Oscar, para tentar, enfim, analisar um pouco mais o futuro, o presente, ele me deu aqui um detalhe que para mim é significativo. Claro que todo mundo tem muitos detalhes do dia, do fatídico dia em que o Oscar desmaiou e foi para o hospital, etc. O que me disseram, depois não sei se o Hernan consegue completar com algo mais, ou você também, Bruno, que ele ficou 50 segundos sem pulso. Cara. Ou seja, é um número significativo, é um detalhe significativo, uma pessoa muito próxima ao Oscar, enfim, os médicos depois repassaram para o Oscar que logo depois do desmaio, ele ficou cerca de 50 segundos sem pulso, que um dos médicos do Einstein, que estavam ali acompanhando aquele processo de, enfim, análise clínica, análise do coração, etc., na hora percebeu que era sério e já começaram ali todo o tratamento, toda a recuperação, que foi fundamental para o diagnóstico quase que momentâneo. Então é isso, claro que o médico do São Paulo, os médicos do São Paulo foram importantes, mas sobretudo os médicos do Einstein, porque felizmente para o Oscar aconteceu no momento em que tinha muito resguardo médico, resguardo clínico naquele momento. Quase um minuto, Hernan. Isso foi um pouco assustador no sentido de quem estava lá e presenciou isso, né? Não só funcionários do São Paulo, mas também funcionários do próprio Einstein, que estavam ali trabalhando junto com esses médicos, se assustaram muito, porque foi uma cena muito forte. Quando ele passa mal e tem esse desmaio, ele cai, né? Fecha o olho, abre o olho, fecha, não sabe onde está. Nesse período, nesse curto período, parecia uma eternidade. Quem estava lá foi uma eternidade para quem passou por aquele momento de sufoco. E quando o Oscar recupera a consciência, ele pergunta o que aconteceu e aí, numa de agilizar o processo, falaram para ele, não, você desmaiou, é bom você ir para o hospital. Então, porque se você explicasse ali na hora tudo que estava acontecendo, isso poderia ser pior, agravar a situação, assustar ainda mais o jogador. Então, aí partiu para a ambulância e foi embora para o hospital. Você acha que essa decisão deve acontecer depois do Campeonato Brasileiro? Bom, isso passa pelo jogador, né? O Oscar não está olhando o calendário da competição para decidir. Não. O Oscar, ele tem a plena consciência, e isso também conversando com uma pessoa que é muito próxima dele, mas do clube, não do entorno dele, mas uma pessoa que trabalha no São Paulo e que tem muita entrada com o Oscar,
essa pessoa me disse que narrou para ele o seguinte fato: a vida pode não sorrir de novo, né? Você teve um aviso lá quando você teve a lesão a fratura na costela. Agora teve um outro aviso. Aquela coisa, tipo, graças a Deus deu tudo certo e você estava ali muito bem assistido. E aí, vai ficar correndo risco? Será que vale a pena correr risco? Né? A saúde em primeiro lugar. Então, é aquela coisa, vamos olhar para o lado do jogador, vamos olhar para o lado da saúde e, assim, continuar uma carreira que já é vitoriosa, que já é brilhante e que já é muito bem sucedida financeiramente e esportivamente, é secundário nesse momento. O duelo contra o Corinthians está com 200 mil desfalques, Arboleda machucado, Enzo Dias foi até operar lá na Argentina e o Oscar pelo menos teve alta do hospital, não se sabe o que ele vai fazer da vida, mas teve alta pelo menos, Arnaldo. E o diagnóstico foi que ele teve uma síndrome vasovagal, que é uma coisa muito simples, não é uma coisa problemática, pelo menos nesse caso. E aí? Nas data FIFA, né? Ainda, né, para ver. O professor está contabilizando o número de desfalques, né? Na semana passada, a semana passada começou com o problema do Oscar, passou pela cirurgia do Enzo Dias, pela reincidência das dores no joelho do Lucas, pela nova lesão muscular do Arboleda, tudo isso sem jogo, né? Sem jogar. Então são 13 machucados no momento. Desses 13, só o Pablo Maia deve ter condição contra o Corinthians. E os 3 que estão jogando pelas seleções, o Tapia, o Bobadilla e o Ferrarese. Tironi, na verdade, cara, é um final de temporada que, além desse problema das lesões ter, de fato, se agravado muito, ser o pior momento da temporada, é um momento de final de temporada que está tudo largado, né? Está largado. Agora nós vamos para o quarto show. Quem que se apresentou nesse final de semana? Dua Lipa. Exato. Achei que você fosse errar o nome dela. Não. Então, é o terceiro show. No final de semana que vem tem o Oasis. Então é mais fácil você escalar o set list dos shows do Morumbi do que os times do São Paulo nas próximas partidas. Durante o show do Oasis, o São Paulo vai estar jogando contra quem, Tironi? Você que sabe bem o calendário. Juventude. Aonde? Santos, Vila Belmiro. Exatamente, né? Então, o São Paulo largou, tá largado. O Casares está tentando se rearticular para o ano que vem, que é o último ano de mandato. O técnico tem pouquíssimas opções para os jogos que faltam. O São Paulo perdeu o 8º lugar para o Bragantino, mas se empatar com o Corinthians, ele retoma o 8º lugar. Teria alguma chance ainda, mas tá. E tem uma outra coisinha que aconteceu essa semana. Ontem, mais precisamente, o São Paulo conseguiu perder a final do Paulista Sub-20 para o Santos depois de ter aberto 3-0 no placar. Abriu 3-0, tomou 3-3, perdeu nos pênaltis com os principais jogadores da categoria no campo, que eles não estavam mais disponíveis para o profissional nem para completar o banco, porque o foco do presidente Casares da direção foi tentar ganhar o Paulista Sub-20. Agora, minha pergunta é, na quarta-feira, não me responderam ainda, né? A quarta-feira tem Copa do Brasil, quartas de final, jogo de volta. São Paulo e Fortaleza pelo Sub-20, em Cotia. Na quinta-feira tem Corinthians e São Paulo. O São Paulo não tem 20 jogadores para levar para Itaquera. Se os caras do Sub-20 eles vão pro profissional, completar o elenco, ou se eles vão jogar contra o Fortaleza em mais uma expectativa de título Sub-20 na temporada, deixando o banco com 4 jogadores, que cara, não existe, né? E é um pouco isso. E para o ano que vem, nessa reestruturação, é provável agora a permanência do Rui Costa como o novo responsável pelo departamento de futebol, ele que é o braço direito do Belmonte, executivo de futebol. O Grêmio está contratando o Paulo Pelaipe, não vai contratar o Rui Costa. E vamos ver como é que o São Paulo vai tratar o seu bem mais precioso, o futebol, em 2026. Porque 2025 foi talvez o pior ano da história do São Paulo, em termos de foco. De todos? Não, pior, em termos de administração futebolística, o pior ano da história do São Paulo. Não no campo, né? Não no campo, porque o resultado não brigou contra o rebaixamento na prática, chegou a 45 pontos, mas esse desleixo eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida, nunca vi.
nem naquele momento que foi aquela transição do Juvenal para o Pimenta, que ficou sem técnico interino, Morumbi fechado e tal, ou Morumbi só com anel inferior. Rapaz, olha, os caras conseguiram. E vamos ver como é que vai ser para o ano que vem. É diferente do Corinthians, porque acho que a medida de contenção ela foi adotada em termos financeiros. Tá lá a bandeira para fechar com o superávit, diminuir a venda, tá lá nesse discurso do Casares para os conselheiros. Mas o fato é que essa contenção, apenas existiu a contenção, não existiu ainda uma reviravolta, né, nessa roda dos gastos e tudo mais, né, de você gastar quanto você arrecada. E no futebol é um desleixo só, a ver como é que vai ser o ano que vem. Só uma coisa, o Arnaldo citou que o Bragantino passou num cenário pior no meio de semana, que seria o pior de todos, que seria perder do Corinthians, com Vasco e o Ceará também ganhando, os 3 ultrapassam, Corinthians, Ceará e Vasco. Aí o São Paulo ficaria em 12º, ele já cai bem ali de oitavo. Tem muita gente, mas teria que ganhar os 3. Muita gente no São Paulo empurrando para não ir para Libertadores, mas bastante gente. Vou trazer aqui agora mais algumas informações aqui do ge.com, com uma matéria, abre aspas, falando: São Paulo fecha patrocínio com banco digital para a camisa. Tricolor tem acordo com a Magnum Bank, que renderá um mínimo de 3,6 milhões por temporada. O São Paulo fechou um acordo com o Magnum Bank, banco digital, que passará a estampar sua marca nas mangas das camisas de jogo e de treino. O acordo é válido até 2031. Segundo apurou o GE, o acordo aportará o valor de 3,6 milhões anuais no clube em valores corrigidos pelo IPCA. O contrato ainda prevê um pagamento variável sobre a participação de receitas bancárias, o que pode aumentar esses valores. O acordo, que foi publicado inicialmente pelo R7 e confirmado pelo GE, será votado na próxima reunião do Conselho Deliberativo do clube na noite da próxima terça-feira, mas tudo indica que ele será aprovado. E, enfim, uma receita nova aí entrando no clube com mais um patrocínio, e pela situação que Muricy falou que o ano que vem vai ser ainda mais complicado, qualquer dinheiro que entra no clube é de suma importância. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!